Eu sempre achei que conhecia a minha filha, que uma mãe sente quando algo está errado, mas naquela manhã, deitada debaixo da cama, com o pó a colar-se à minha pele e o coração a bater descontrolado, percebi que talvez eu nunca tivesse realmente visto quem ela estava a tornar-se. O clique da porta ecoou pela casa como um aviso, passos múltiplos atravessaram o corredor, e quando ouvi a voz dela a sussurrar-se calados, senti algo dentro de mim quebrar. Não era só desobediência, não era só faltar às aulas, havia controlo na voz dela, havia liderança, havia uma frieza que eu nunca tinha ouvido antes. Os tênis sujos entraram no quarto. As botas pesadas arrastaram-se pelo chão, e os tênis brancos imaculados da minha filha pararam mesmo ao lado da cama, a poucos centímetros do meu rosto. O colchão afundou quando ela se sentou, e ali, no escuro, percebi que eu estava presa numa armadilha que eu própria tinha decidido montar. Quando o fecho da mochila abriu e o metal bateu no chão, o som foi inconfundível, um pé de cabra seguido de joias, dinheiro, objetos roubados espalhados pelo soalho, e então ouvi o meu próprio nome indireto naquela conversa. Ouvi Dona Margarida ser chamada de problema, ouvi a palavra assustar, ouvi a palavra prioridade, e percebi que a minha filha não estava apenas envolvida, ela estava a comandar. Mas o que me fez perder o ar não foi o pé de cabra, foi o plano que ela revelou a seguir. Hoje à noite é a última casa, disse ela com firmeza, e o silêncio dos outros mostrava que obedeciam. Entramos rápido, pegamos o que for fácil e saímos. Nada de hesitações, nada de sentimentalismos, senti as lágrimas a arderem nos olhos. Aquela não era a menina que tinha medo do escuro, que me chamava quando tinha pesadelos. Aquela voz era estratégica, calculista. Um dos rapazes hesitou, perguntou se não estavam a exagerar, e ela respondeu com uma frieza que me fez tremer: ou controlamos o bairro ou o bairro controla-nos. Aquilo não era só vandalismo juvenil, era organização, era repetição, era sensação de poder. Ouvi quando dividiram o dinheiro, quando combinaram horários, quando falaram sobre a rotina dos vizinhos, sobre luzes que ficavam acesas, sobre quem morava sozinho. E então ouvi algo que me gelou completamente: se alguém nos apanhar, já sabem o que fazer. O pé de cabra voltou a raspar no chão, e naquele instante percebi que aquilo podia ultrapassar qualquer limite. A minha respiração estava descontrolada, eu precisava sair dali, precisava impedir, mas se me levantasse naquele momento, eu estaria cercada por 4 adolescentes assustados com ferramentas nas mãos, e talvez pela própria filha que já não parecia reconhecer limites. E então, algo caiu da cama e denunciou-me. O meu telemóvel, que eu tinha colocado no bolso do casaco, escorregou lentamente e caiu no chão com um som seco que ecoou como um trovão naquele quarto silencioso. Tudo parou, os passos congelaram, o ar ficou pesado. O que foi isso? Perguntou a rapariga, a voz já sem confiança. Vi os tênis da Matilde moverem-se lentamente na minha direção, ajoelhou-se, e os seus dedos apareceram no meu campo de visão, afastando ligeiramente o lençol da cama. Os nossos olhos encontrarão-se no escuro, e naquele segundo eu vi 2 coisas: choque e cálculo. Ela não gritou, não chorou, não recuou, apenas sussurrou: saiam. Agora, os outros hesitaram, mas ela repetiu com autoridade, e os passos desceram as escadas às pressas. A porta da frente bateu, e ficamos só as duas, separadas por centímetros e por um abismo que eu não sabia como atravessar. Eu rastejei para fora lentamente, as pernas dormentes, o corpo a tremer, e quando fiquei de pé diante dela, vi que a minha filha estava imóvel, braços cruzados, expressão fechada. Há quanto tempo estás aí? Perguntou, como se fosse eu a intrusa. Eu tentei falar, mas a voz falhou. Tentei perguntar por quê, tentei perguntar como, mas ela antecipou-se. Tu nunca estás em casa, mãe. Nunca viste nada. Mas quando pensei que ela fosse justificar-se, ela contou-me o motivo real, e foi pior do que eu imaginava. Ela começou a falar não com raiva, mas com uma calma assustadora. Disse que depois do divórcio eu desapareci emocionalmente, que eu vivia exausta, distante, sempre preocupada com contas, que eu deixei de ver as crises dela na escola,
o bullying silencioso, as ameaças nas redes sociais. Disse que no início aqueles miúdos eram só proteção, eram companhia, eram sensação de pertença. Mas a proteção virou desafio, o desafio virou adrenalina, e a adrenalina virou dinheiro fácil, poder, respeito. Ninguém mexe comigo agora, disse ela, e vi uma sombra de medo por trás da postura firme. Perguntei se ela tinha noção do que podia acontecer da polícia, de processos, de registros criminais, e pela primeira vez os olhos dela vacilaram. Naquele instante percebi que por trás da líder fria ainda havia uma menina assustada. E foi quando ouvi sirenes ao longe. Alguém tinha denunciado movimentações suspeitas naquela rua. Eu tinha segundos para decidir, proteger a minha filha, ou protegê-la dela mesma. Olhei para ela, para o pé de cabra no chão, para as joias espalhadas, para a porta que podia abrir-se a qualquer momento com polícia do outro lado. E fiz a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer. Peguei no telemóvel e liguei eu própria para as autoridades. A Matilde gritou, chorou, chamou-me traidora. Disse que eu estava a destruir a vida dela. Mas eu ajoelhei-me à frente dela e disse, com a voz a tremer, eu prefiro que me odeies hoje, do que te perca para sempre amanhã. Quando a polícia chegou, eu contei tudo, entreguei as provas, acompanhei-a na esquadra, segurei-lhe a mão enquanto ela tremia. E pela primeira vez em meses vi a máscara cair completamente. Ela não era uma criminosa fria, era uma adolescente perdida. O processo foi duro, houve acompanhamento, houve serviço comunitário, houve terapia obrigatória. Mas também houve conversas que nunca tínhamos tido, abraços que estavam atrasados, lágrimas partilhadas. Meses depois, quando a dona Margarida me voltou a chamar, a porta não era para acusar, era para dizer que a Matilde lhe tinha pedido desculpa pessoalmente. E naquela noite, quando fui dar-lhe um beijo antes de dormir, ela segurou a minha mão e sussurrou, obrigada por não teres desistido de mim. Eu escondi-me debaixo da cama para descobrir a verdade. Mas o que encontrei foi a oportunidade de salvar a minha filha, antes que o mundo decidisse puni-la de uma forma que eu não poderia reparar. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo.